Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta, estou de volta, né? Depois de um tempo aí off, várias coisas aconteceram nesse intermeio. Me casei e senti assim, senti até da parte de Deus de dar um tempo com o canal, dar uma parada, dar uma respirada, viver e experimentar outras coisas, e vivenciar outras coisas. Mas estamos aqui de volta e vou tentar na medida do possível aí ser mais constante nos conteúdos, né? Mais constante nos temas, nos podcasts, nas ministrações. Vou tentar aqui estar mais presente agora. Nesse meio tempo me formei, então também tive que dedicar tempo aos estudos, né, ao trabalho final aí da faculdade. Então foi todo um processo que eu tive que vivenciar, por isso que eu me distanciei. Mas eu estou aqui para falar de alguns assuntos pertinentes e importantes para o momento que nós estamos vivendo, comentar algumas coisas, algumas notícias que a gente vem tendo aqui, né, e que geram no mundo evangélico uma, uma estranheza, que gera um debate, que geram até reações exacerbadas. Então é importante a gente pontuar, a gente se posicionar e a gente ter um entendimento mais do que lógico, mais do que racional, um entendimento espiritual acerca do que está acontecendo na nossa nação, acerca do que está acontecendo no mundo atualmente. Queria começar comentando um pouco sobre como foram as Olimpíadas, né? A despeito de qualquer mérito, de qualquer comentário esportivo, nem tenho, não tenho nem know-how para dar aqui alguma opinião esportiva, embora tenha curtido muito aí algumas histórias do Brasil nessas Olimpíadas, mas eu queria me ater especificamente ao que gerou mais polêmica e venho aqui até de certa forma atrasado, né? Venho atrasado aqui comentar acerca da abertura das Olimpíadas, que causou assim um rebuliço nas redes sociais, ficou claro ali um deboche, uma alusão, um intertexto, uma paráfrase de um dos eventos mais famosos do mundo, que é a ceia, né? E você vê ali a França sendo um país completamente pós-cristão. O que é pós-cristão? É um país que o cristianismo praticamente morreu, é um país onde são proibidas qualquer tipo de manifestação cristã, você não pode nem ter tatuagem que remeta a isso, é um contexto bem difícil ali, e que retrata mais ou menos o contexto de praticamente toda a Europa, né? Igrejas fechando, as pessoas, os cristãos vão ficando mais velhos, então não tem ninguém para restituir, não tem jovens surgindo. Você já tem esse contexto ali na França, onde aconteceram as Olimpíadas, você tem ali um claro deboche, um claro cutucão, né, à cultura cristã. O que mais me surpreende é muitas das repercussões pelos próprios cristãos em referente a isso. A gente sabe que, e Jesus já deixou claro isso, que quando a gente escolhe segui-lo, haverão momentos de perseguição. Né? Ele disse que aquele que busca salvar a sua vida vai perder, quem busca perder a sua vida vai salvar. Existe um preço de segui-lo, embora o evangelho seja gratuito, existe um preço naquilo. Existe algo naquilo. Né? Se Jesus foi perseguido fazendo as coisas certas, fazendo o bem para a população, o que dirá de nós? Né? Então, essas perseguições devem gerar em nós um sentimento de honra por estarmos sendo perseguidos pelo nome de Cristo, por estarmos sendo motivo até de chacota por causa de Cristo. Isso deve ser uma honra para o cristão, não motivo de revolta, não motivo. Tanto que a repercussão foi tão negativa nesse sentido por parte de muitos cristãos que eles até tentaram ali, o Comitê depois Olímpico tentou desdizer o que havia sido dito através daquele teatro ali nas aberturas das Olimpíadas, mas a gente sabe qual ficou claro ali o real intuito. Isso mostra muito acerca da guerra espiritual que nós estamos vivendo. A gente sabe que vai ser assim. Só que isso não deve causar em nós uma revolta tamanha a ponto de esbravejar, de exacerbar, de querer defender Deus o tempo inteiro. Não, a gente testemunha do Senhor através da nossa vida. A gente testemunha acerca de Cristo através da nossa vida e não em comentários em rede social. Eu sei que é revoltante, eu sei que é frustrante, eu sei que causa em nós muito sentimento negativo, mas que a gente não permita que esses sentimentos negativos nos tirem da razão, nos tirem do prumo. A gente deve sim permanecer em oração e permanecer alertas, porque situações desse tipo serão cada vez mais comuns. Olha o que aconteceu, uma Olimpíada, um dos eventos mais antigos da história. Hoje em dia, o evento mais visto do mundo.
E aconteceu isso, sabe? Então, daqui para frente é só para trás. Que a gente ore, que a gente permaneça vigilante para que a gente tenha a sabedoria da reação certa, do procedimento correto, da postura, do posicionamento certo. É isso que está faltando para nós, posicionamento certo. Né? Que a gente possa olhar para as nossas famílias, olhar para os nossos filhos, para a nossa igreja e buscar no Senhor a melhor orientação para que a gente permaneça firme e saiba lidar com essas coisas. Mas o fato é, há uma guerra espiritual acontecendo. E aí eu já entro no segundo tema do vídeo, que é a estátua em homenagem, em adoração a Lúcifer, construída em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Né? Para você que não sabe, não está sabendo, uma ordem, uma nova ordem, que é chamada aqui, vou até ler para não falar errado, a nova ordem de Lúcifer na Terra. É um conceito, uma religião, uma espécie de uma denominação, uma ordem aí, que tem o objetivo de cultuar Lúcifer e também estudar melhor sobre demonologia, sobre os demônios e questionar a visão apresentada, a cosmovisão apresentada pelos cristãos em relação ao anjo Lúcifer, aos demônios e tudo mais. E eles, que já têm ali uma duração, uma existência de 2 anos, construíram uma estátua, e essa estátua faz parte de todo um ritual, né, um santuário, na verdade, para Lúcifer, ali em Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. A estátua aí, que representa a entidade, contará com mais de 5 metros de altura. Essa nova ordem de Lúcifer na Terra tem um registro oficial como uma instituição religiosa, já tem cerca de 100 membros ativos, né? Enfim, eu vi todo um cuidado dos membros dessa ordem de não até esconder a localização por conta de comentários negativos, até ameaças de morte. Eu entendo que existe existe toda uma luta pela liberdade religiosa, existe uma luta da liberdade religiosa do João, para que o João possa cultuar ao Deus dele de maneira livre, que o João possa ir com sua esposa na igreja. Existe tudo isso, e eles também estão na liberdade religiosa, mas aqui eu acho que a gente tem que olhar com um olhar espiritual. Tá? Então existe uma guerra claramente acontecendo, eu não sei porque que a gente se surpreende ainda. E cada vez cenas como essa vão ser cada vez mais comuns. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor. Qual que deve ser a nossa postura em relação a isso? Primeiro, entendimento bíblico de que o mundo jaz no maligno. Né? De que no mundo nós teremos aflições, de que no mundo nós seremos perseguidos e tudo mais. Não estou dizendo que isso aqui é um ato de perseguição, tá? Mas isso retrata plenamente, claramente, uma guerra espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Porque se a gente tem um livro chamado a Bíblia, e que esse livro fala dos demônios e apresenta qual é a sua origem, não tem muito o que questionar acerca disso, né? Tem muito o que estudar acerca disso. Portanto, fica claro que existe uma guerra espiritual acontecendo ao nosso redor, e nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos, na medida do possível, apresentar outros pontos de vista, dialogar e tudo mais. E também devemos ser fervorosos na oração, fervorosos no jejum, fervorosos na leitura das escrituras, porque existe uma guerra espiritual acontecendo, olha aqui, ó, no meu estado, no estado onde eu estou morando. Existe uma guerra espiritual. Existe um entorno, existe uma batalha. Portanto, isso aqui deve servir para nos alertar, para nos acelerar, para que a gente abra os nossos olhos, para que a vida cristã não é brincadeira. Para que a palavra de Deus não está mentindo. A palavra de Deus prediz isso. E para que a gente possa nos unir como igreja, nos unir em oração, nos unirmos como irmãos, para que a gente seja cada vez mais fervoroso. Para que dos nossos cultos, para que da nossa vida flua uma verdadeira adoração para tocar o mundo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, como igreja, como eclésia, que a gente reproduza uma cultura de tal forma que a gente possa tocar até essas pessoas. Porque o Senhor também ama elas, o Senhor também morreu por elas. E que estão vivendo aí uma estação de um entendimento diferente. Assusta. É algo assim que a gente não está acostumado a ver, né? É algo curioso, mas que deve servir para que a gente ajoelhe no chão, para que a gente seja cada vez mais fervoroso. Porque isso aqui não é algo que toca somente a liberdade religiosa. A gente sabe, espiritualmente falando, a gente sabe o que está acontecendo. Então é isso, meus amados. Muitas coisas acontecendo no mundo, na nossa nação, e principalmente falando aqui como quase um gaúcho, acontecendo no nosso estado, certo? Espiritualmente já está acontecendo algo
Então eu peço que você ore pelo nosso estado, ore pela nossa nação, ore pelo mundo, né? Situações como essas serão cada vez mais comuns e isso não deve servir para que a gente tenha medo, mas sim para que a gente deposite a nossa esperança no breve retorno de Jesus. Quanto mais coisas dessas acontecerem, mais próximo está o retorno de Cristo. E nós, como cristãos, devemos aí cumprir a nossa parte na obra do Senhor, na obra de Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho através das nossas palavras, principalmente através da nossa vida a toda e qualquer criatura. Fique firme, fique feliz, fique honroso de ser perseguido pelo nome de Cristo, ok? Eu te encorajo e te dou toda a força possível, entrego para você as minhas orações e a gente se vê no próximo vídeo.